Você já imaginou viver numa época em que os robôs fossem praticamente indistinguíveis dos humanos? Pois esse futuro já não é mais um conceito distante. Em 2025, o avanço da inteligência artificial e da robótica atingiu um nível que está chocando até os especialistas. As últimas atualizações mostram que os robôs estão deixando de ser simples máquinas programadas, estão começando a pensar, aprender, agir e interagir de forma incrivelmente humana. Fique até o final, porque você vai descobrir os exemplos mais impressionantes dessa nova geração de robôs e entender como essas transformações podem impactar o seu trabalho, sua casa e até a forma como a humanidade se organiza. E já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente te mostra o futuro antes que ele aconteça. Durante décadas, os robôs foram apenas braços mecânicos em fábricas, executando movimentos repetitivos e frios. A inteligência artificial era restrita a cálculos e previsões em ambientes controlados. Mas nos últimos 5 anos, a combinação dessas duas áreas, IA e robótica, criou algo totalmente novo. Máquinas que aprendem a perceber o mundo, a interpretar contextos e a tomar decisões de forma autônoma. E o ano de 2025 está sendo um divisor de águas. A DeepMind, divisão de IA do Google, lançou o Gemini Robotics, um sistema que permite que robôs aprendam diretamente com o mundo físico. Essa tecnologia integra visão computacional, linguagem natural e ação motora, o que significa que o robô consegue ver, ouvir comandos e agir em seguida. Ele entende instruções como pegue o copo azul e coloque ao lado da xícara, e realmente faz isso com precisão e suavidade humanas. O mais impressionante? O Gemini Robotics tem uma versão on-device, ou seja, ele pode rodar localmente no próprio robô, sem depender da nuvem. Isso reduz atrasos, melhora a autonomia e abre caminho para robôs domésticos inteligentes, capazes de operar sozinhos, mesmo sem conexão com a internet. Estamos falando de um salto gigantesco rumo à independência das máquinas, mas o Google não está sozinho nessa corrida. A Nvidia, gigante dos chips de IA, deu outro passo decisivo em 2025. Ela apresentou o Isaac GR00T, um modelo de raciocínio para robôs que age como um verdadeiro cérebro artificial, capaz de decompor comandos complexos e entender o contexto de cada tarefa. Junto com ele, a Nvidia lançou o Jetson Thor, uma plataforma de hardware otimizada para robôs inteligentes, com desempenho tão avançado que permite raciocínio e coordenação em tempo real, sem precisar de servidores externos. Essas inovações são apoiadas pelo novo Newton Physics Engine, um motor de física realista que simula o comportamento de objetos, pesos e forças de forma quase idêntica ao mundo real. Isso faz com que os robôs consigam treinar em simulações e depois aplicar o aprendizado perfeitamente em ambientes físicos, algo que até poucos anos atrás era quase impossível. E o resultado? Robôs capazes de andar, correr, manipular objetos frágeis, reconhecer rostos e até reagir emocionalmente a interações humanas. A fronteira entre humano e máquina nunca foi tão tênue, mas nem tudo é maravilha. As mesmas tecnologias que tornam os robôs mais autônomos também os tornam mais perigosos. Em 2025, pesquisadores descobriram uma falha chamada Unipon, que permite hackear robôs humanoides da empresa chinesa Unitree via Bluetooth. Essa brecha possibilita a criação de uma espécie de botnet robótica, em que um robô infectado pode espalhar o vírus para outros próximos sem intervenção humana. Imagine dezenas de robôs se conectando entre si e executando ações sem o controle do dono. Isso é mais do que ficção científica, é um alerta real. Rodney Brooks, criador do famoso aspirador Roomba, foi categórico. Não chegue a menos de 3 metros de um robô humanoide se não tiver certeza de sua segurança. Ele lembra que esses robôs, para manter o equilíbrio, carregam enorme energia cinética. Se uma falha de software ou hack ocorrer, o impacto físico pode ser devastador. Estamos entrando em uma era em que o conceito de cibersegurança se expande para o mundo físico. Mesmo com esses riscos, a indústria está avançando em ritmo acelerado. Na Feira Automate 2025, mais de 20 robôs trabalharam lado a lado em uma célula de soldagem totalmente automatizada. Graças a algoritmos de otimização baseados em IA, o tempo de produção caiu de 41 para apenas 32 segundos por ciclo, um salto de eficiência que redefine o que é possível em fábricas. E o movimento é global. A China continua liderando o setor, instalando quase 10 vezes mais robôs industriais do que os Estados Unidos.
Esse domínio reforça a vantagem do país em automação e produtividade, ao mesmo tempo em que acende um alerta para o resto do mundo. Quem não investir em robótica agora pode ficar décadas para trás. Nos Estados Unidos, a startup Apptronik levantou 350 milhões de dólares para expandir a produção do seu robô humanoide, Apollo, projetado para atuar em logística, armazéns e até hospitais. O Apollo é capaz de levantar caixas, interagir com pessoas e realizar tarefas complexas, substituindo múltiplos trabalhadores em ambientes exigentes. Enquanto isso, a Coreia do Sul criou a K-Humanoid Alliance, um consórcio nacional que reúne governo, universidades e empresas privadas. O objetivo? Desenvolver robôs humanoides com força para carregar até 20 quilos até 2030 e tornar o país um dos líderes globais nessa nova indústria. As Big Techs também estão se reposicionando. Google, OpenAI, Meta e Amazon estão canalizando bilhões de dólares em projetos de robótica. A visão é clara: o futuro da IA será físico. Os algoritmos que hoje escrevem textos ou geram imagens estão prestes a ganhar corpo, rodas, braços e consciência situacional. E quem dominar essa transição vai liderar não só o mercado de tecnologia, mas a própria economia mundial. Mas o que tudo isso significa para nós, pessoas comuns? De um lado, há oportunidades gigantescas. Novos empregos surgem, especialistas em segurança de robôs, engenheiros de integração homem-máquina, designers de interação e até treinadores de robôs, profissionais que ensinam as máquinas a executar tarefas específicas. Setores como saúde, logística, varejo e agricultura devem experimentar aumentos enormes de produtividade, com menos erros e custos menores. Robôs domésticos também prometem mudar a rotina das famílias. Eles poderão ajudar idosos, auxiliar pessoas com deficiência, fazer tarefas domésticas e até servir de companhia interativa. Imagine um robô que conversa, entende suas emoções e ajusta o tom da voz para te confortar. Isso já está sendo testado em laboratórios de Tóquio e Seul. Por outro lado, os desafios são profundos. A automação pode substituir milhões de empregos repetitivos. A privacidade e a segurança física se tornam preocupações reais. E há dilemas éticos complexos. Quem é responsável se um robô causar um acidente? Até que ponto devemos permitir que eles aprendam sozinhos? Um exemplo resume bem o momento. Um robô doméstico com Gemini Robotics que organiza sua cozinha e lembra seus hábitos. Ele aprende onde ficam as xícaras, quais produtos você usa mais, e pode até lembrar de fazer uma compra automática quando algo acaba. Mas, se um hacker invadir seu firmware, o mesmo robô que te ajuda pode te vigiar, gravar conversas ou ser usado para fins maliciosos. Esse contraste entre inovação e vulnerabilidade define o cenário da robótica de 2025. A verdade é que estamos vivendo a era da transição. O que era ficção científica virou engenharia de ponta. As fronteiras entre software e corpo físico estão se dissolvendo, e quem entender essa transformação primeiro vai ter poder, vantagem e oportunidade, enquanto quem ignorar pode ser ultrapassado pela própria tecnologia. Por isso, é fundamental acompanhar essas mudanças com consciência e curiosidade. A tecnologia avança de forma exponencial e o ritmo de 2025 é só o começo. Em poucos anos, robôs com aparência e comportamento humanos poderão estar presentes em hospitais, escolas, escritórios e até em nossas casas. Se você quer estar preparado para essa nova era e não ser surpreendido quando o futuro bater à sua porta, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui a gente mostra as tendências da inteligência artificial e da robótica antes de virarem manchete. E agora eu quero saber de você. Você teria um robô em casa? Ou acredita que isso vai trazer mais problemas do que soluções? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos debater o futuro juntos. Porque, goste ou não, o fato é que os robôs já estão entre nós. Eles não apenas falam, pensam e se movem. Eles aprendem, evoluem e, em muitos casos, fazem isso melhor que nós. A questão que fica é: estaremos prontos para conviver com eles? O futuro já começou, e ele tem olhos, braços e um cérebro de silício. Gostou desse conteúdo? Então deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo. No próximo episódio vamos revelar os robôs mais realistas que já estão trabalhando entre humanos. E você vai se surpreender com o que eles conseguem fazer.